Olá, me chamo Alda, sou do curso de enfermagem. Vim aqui apresentar o histórico de DPOC e asma. Histórico de DPOC. Na literatura médica, a doença pulmonar obstrutiva crônica DPOC é atualmente definida como uma doença caracterizada por sintomas respiratórios persistentes e limitação ao fluxo de ar nos pulmões causado por significativa exposição a partícula ou gases nocivos. A principal exposição é o cigarro, características intrínsecas do indivíduo exposto como perfil genético e de desenvolvimento, influenciam no grau de instalação e manutenção da doença. A DPOC abrange entidades historicamente conhecidas como bronquite crônica e efizema. Bronquite crônica é uma das possíveis manifestações clínicas do DPOC e apresenta longos períodos de tosse com expectoração em sua definição. O efizema, alargamento de espaço de ar por destruição do tecido pulmonar, é uma das alterações estruturais do pulmão que podem estar presentes na DPOC. Histórico da asma. A asma teve uma longa história da evolução antes que esteve definida categórica. A menção a mais adiantada da aflição respiratória é de chiar. A ocorrência de um som de assobio ao respirar tem sido encontrada em 2600 BC em China. As emanações herbais e os extratos foram usados por muitos séculos para aliviar os sintomas, embora os mecanismos e os caminhos subjacentes não foram sábios. Um cientista canadense, o Sr. William Owsley, que é conhecido por o pai da medicina moderna, relatado em seu livro marcante Os Princípios e a Prática de Medicina. Essa asma era um inchamento das membranas brônquicas, acompanhada do espasmo das câmeras de ar brônquicas, estreitamente relacionado à febre de feno, frequentemente pediatra e familiar na natureza. Olá, meu nome é Mayra e irei falar sobre a introdução de asma e a DPOC, tá? A doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a própria DPOC, é uma doença respiratória, tá? Ela é prevenível e ela é tratável. Se caracteriza pela presença de uma obstrução crônica no fluxo aéreo, tá? Que não é totalmente reversível. Há um interesse crescente no papel da comorbidade psicológica em pacientes com doenças crônicas. A asma. A asma, ela é uma doença pulmonar complexa, ela é multifatorial e se manifesta de forma diferente de várias idades, tá? Algumas pessoas contraem a asma e outras não, mas provavelmente é devido a uma combinação de fatores ambientais e fatores genéticos. Epidemiologia do DPOC. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que mais de 210 milhões de pessoas no mundo sofrem de DPOC, que seria doença pulmonar obstrutiva crônica. Estima-se que esta doença, em 2022 a 2025, seja a terceira maior causa de mortes no mundo. No Brasil, estimativas mostram que 12% da população tem DPOC e as regiões mais afetadas no país seriam as regiões Centro-Oeste e Sudeste, e a menor afetada seria a região sul do país. Epidemiologia da asma. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 237 milhões de pessoas tenham asma, são asmáticas. A taxa de mortalidade de asma é baixa em comparação com doenças crônicas, pulmonares crônicas, tipo tuberculose, DPOC,
São doenças que têm uma taxa de mortalidade maior do que a asma. Só que, para comparação, no ano de 2015, cerca de 200 mil pessoas, 200 mil pessoas morreram de asma no mundo. A estimativa já é um número alto. Estima-se que no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas são asmáticas. E a cada ano morrem de asma cerca de 1.500 a 2.000 pessoas morram de quadros agudos de asma. Olá, meu nome é Mayra. Fiquei com patologias de asma e DPOC. A asma é uma das doenças crônicas, tá certo? Mais comum, juntamente com a rinite alérgica e a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. As principais características dessa doença pulmonar são dificuldade de respirar, chiado, aperto no peito, respiração curta, tá? E respiração rápida, ofegante. Os sintomas são idênticos. A principal diferença se dá, né, em quantidade de época em que eles aparecem, como por exemplo a asma, tá? A asma ela é hereditária, costuma aparecer na infância, tá? E para que a DPOC se desenvolva é necessário anos e anos inalando fumaça, como por exemplo o tabagismo, a exposição ambiental ou gases tóxicas. Sintomas do DPLC. A fase inicial da doença pode ser confundida com no resfriado comum, tipo com tosse seca, escorrimento, etc. Só que com a medida que a doença vai evoluindo e o quadro vai se agravando, os sintomas podem mudar e se agravarem, tipo evoluindo para uma tosse mais seca, tipo um ruído no peito mais forte, uma falta de energia, um cansaço. São vários sintomas, são os principais sintomas do DPOC. Tipo um catarro, numa cor clara, amarelado, esverdeado. São sintomas que uma pessoa com DPOC frequentemente tem. Só que muitos confundem com uma gripe comum, só que não é DPOC. Sintomatologia da asma. Os sintomas da asma são sintomas comuns, que normalmente todos nós conhecemos. São sintomas que podem ser confundidos com várias outras doenças pulmonares, tipo o DPOC, que os sintomas são bem parecidos. Mas os principais sintomas da asma seriam uma tosse seca, um chiado no peito, respiração curta e rápida, fica variando, pode levar o paciente a ter ansiedade grave, O diagnóstico do paciente asmático tem por base histórico clínico para determinar a presença de sintomas relacionados a fatores de agressões. É realizado exames específicos e geralmente o paciente ele vai apresentar uma obstrução na via aérea. Sua prevenção é tomar os medicamentos corretos e fazer um tratamento preventivo a longo prazo. O diagnóstico do paciente DPOC, dispneia, ele sempre vai apresentar dispneia progressiva, persistente e pior ao realizar uma atividade física. É um paciente que sempre vai apresentar uma tosse ali persistente. Ele tem um histórico de exposição crônica a fatores de risco, como tabagismo, poeira ou produtos químicos. Exames complementares. Recomenda-se sempre a realização da espirometria ou uma radiografia de tórax. Sua prevenção o uso, ele vai ter um esquema ali de antibiótico
E geralmente o paciente que ele apresenta DPOC, na maioria das vezes, são aquele paciente fumante, aqueles pacientes mais idosos. Olá, me chamo Mayara Rauana. Eu fiquei responsável por falar sobre o tratamento da asma e DPOC e o cuidado da enfermagem com pacientes com esse diagnóstico. O tratamento da asma, ele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do paciente e também aliviar os sintomas das crises asmáticas. Esse tratamento é feito de forma medicamentosa através de remédios com ação anti-inflamatória. O mais comum deles são os corticoides inalatórios, que são popularmente conhecidos como bombinhas. Geralmente são associados a algum broncodilatador, que é conhecido como medicamento de alívio. Existem também outras formas que não são medicamentosas para ajudar o paciente a evitar o agravamento dos sintomas ou até mesmo as crises asmáticas, como, por exemplo, evitar a exposição aos fatores que possam desencadear esses sintomas, como evitar contato com poeira em excesso, em locais com umidade e mofo. Já o tratamento da DPOC, como também é uma doença crônica, ele também visa melhorar a qualidade de vida do paciente e aliviar os seus sintomas. Nele, existe um dos principais fatores é o tabagismo. Então, é fundamental que o paciente que tenha DPOC, se for fumante, ele pare de fumar. É um dos tratamentos. E também através de algumas medicações, como os corticoides inalatórios também, os broncodilatadores. Também são utilizados mucolíticos se o paciente estiver apresentando tosse. A teofilina, que é uma medicação que ajuda a relaxar o músculo das vias aéreas, facilitando assim a respiração desse paciente. Também se o paciente estiver com alguma infecção respiratória, como por exemplo bronquite aguda, pneumonia e gripe, o pneumologista, ele pode prescrever algum antibiótico para melhorar essa infecção respiratória, pois ela pode agravar os sintomas da DPOC. Existem também alguns tratamentos dessa doença, além dos medicamentosos, como por exemplo a fisioterapia pulmonar. A fisioterapia ela tem como objetivo melhorar a respiração desse paciente, a função respiratória, a função pulmonar, para que o paciente possa conseguir tomar uma quantidade de remédio menor possível, para reduzir a dose prescrita de remédios. Além da fisioterapia pulmonar, pode-se também fazer a oxigenoterapia, em caso do paciente estiver com a oxigenação muito abaixo. Então, o médico pode prescrever uma oxigenoterapia. Existem também casos cirúrgicos para tratamento da DPOC, em casos de ser muito grave, geralmente causado por enfisema pulmonar. E esse tratamento cirúrgico tem como objetivo retirar a parte do pulmão danificada, para que a parte que estiver saudável ela tenha mais espaço para se facilitando assim a respiração dele. Existe também o tratamento que é o transplante pulmonar. O transplante ele é a última opção do médico, por ser muito arriscado, o índice muito alto de rejeição do transplante. Então, só quando os outros tipos de tratamento não são eficazes é que o médico opta pelo transplante pulmonar. Porque mesmo se o paciente aceitar, se o organismo do paciente aceitar o transplante, mas ele corre o risco, tem uma grande possibilidade de passar o resto da vida dependendo de imunossupressores. E os cuidados de enfermagem para os pacientes com esse diagnóstico é de forma preventiva e também educativa. O profissional de enfermagem pode conscientizar aqueles pacientes que são fumantes a evitar o tabagismo e também aqueles que já têm o diagnóstico da doença, ajudar a identificar as medicações nos horários corretos em caso de pacientes leigos ou paciente muito idoso que não tem aquele cuidado com relação aos horários, está sempre orientando algum familiar responsável com relação a esses horários, as medicações corretas.
Também ao cuidado com a alimentação. O profissional de enfermagem pode estar orientando a esses pacientes a estarem fazendo uma prática de exercício físico, lógico, que de forma com acompanhamento profissional responsável. Trata de um paciente que já tem um déficit respiratório. Mas o cuidado de enfermagem é basicamente isso, é orientação, é educativo e preventivo. Ele também, se for o caso do paciente chegar com crise asmática, com crise de DPOC, estiver em crise, o enfermeiro evitar visitas, porque o excesso de movimentação pode deixar aquele paciente mais nervoso, fazendo com que dificulte na sua respiração. Também manter um local arejado para o paciente, manter o paciente em um local que não tem aquela umidade, o cheiro de mofo no momento da crise. E quando o paciente for para casa, a gente deveria fazer essas orientações para que ele tenha esses cuidados em casa.